Recentemente eu tava vasculhando pela Amazon à procura de mangás de Boku no Hero. Volume 36, volume 40, estavam até que na promoção. Só que eu estava à procura de um em específico. O volume 16 de Boku no Hero. Meu, a capa desse volume é muito linda. Quanto será que deve estar custando, hein? Por ser um volume antigo e tá meio raro, eu chuto que deve estar custando uns R$ 40 e... Vamos deixar pra lá. Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é o Gabriel. E eu queria aproveitar essa deixa para falar sobre o personagem Kirishima e o triste descarte que ele sofreu ao decorrer da obra. Porque vamos e convenhamos, você aí que assistiu a última temporada ou a penúltima temporada de Boku no Hero, quando foi que você viu Kirishima lutando com algum inimigo? Você com certeza não vai se lembrar de nenhum momento, porque ele não existe. Pra quem não conhece, o Eijiro Kirishima é um dos personagens porradeiros de Boku no Hero, com aquela individualidade que deixa ele todo duro, né? Lá ele. E ele é um personagem que faz parte da Turma 1A. Ele também acaba sendo um alívio cômico pra quebrar o gelo em alguns momentos, tanto que ele sempre tá do lado do Bakugo, né? E eu não sei se vocês notaram como o Kirishima foi abandonado, completamente descartado da história. Tanto que no arco final de Boku no Hero, como eu falei, onde que esse cara tava, velho? Até o Kaminari, por mais que não tenha feito nada no combate, ele serviu de combustível para manter o caixão no céu e prender o Shigaraki. Dentre os personagens, como o Atsuyu, que ajudou o Uraraka contra a Toga lá, dando suporte, e o Tentaculi, que é aquele aluno que tem um monte de braço, que troca pro olho, troca pra tudo que é lado. Que por mais que eu tenha achado a luta dele chata pra caramba, nossa, tedioso, eu tenho que admitir que a história que o Correio deu pra ele foi até que boa. Foi boa pra aprofundar o personagem. Tanto que no final lá, quando mostra que ele meio que virou um sensei, sei lá, tipo um Buda, eu até que achei legalzinho. Ele se aceitou, né? Pra ser sincero, eu acho muito bom da parte do Correio ter lembrado dele, porque se ele não tivesse lembrado, ele teria sido um personagem esquecível, cara. Seria como se fosse os personagens daquela outra sala lá que fica competindo com a 1A, que só o Hirata, se eu não me engano, o Hirata que copia os poderes, só ele daquela outra turma da escola que se destaca. Tem a outra que tem a mãozona, tem o Tetsu Tetsu, que eu vou falar dele já já, mas de todos eles só o Monoma, lembrei agora, o Monoma que é o melhor. Mas assim, se vocês querem falar de personagem esquecível mesmo, o Odiro, meu amigo Odiro. Cara, quem é que lembra do Odiro, cara? Não, sério, eu tô falando aqui, Odiro. Quem que você lembra quando eu falo Odiro e eu tô falando de Boku no Hero? Acertou quem falou, o garoto do rabo. Caraca, velho. O garoto do rabo. O que o garoto do rabo faz? Não fez nada. Além de não fazer nada, ele não é capaz de fazer nada. Ele só teve um destaquezinho quando tava na segunda temporada, se eu não me engano, naqueles exames lá. E ele vai alertar o Midoriya que o cara lá que mexe com a mente, ele é perigoso. Que ele não se lembra do que aconteceu e mandou uma boa sorte pro Midoriya. Só isso. Tirando isso, ele não fez nada a história inteira. Mas vamos retomar o raciocínio, né? Senão esse vídeo vai ficar longo pra caramba. O Kirishima é tratado na história como um menino que era fraco e que perante o momento de vida dele, ele não conseguiu ajudar uma pessoa, que no caso daquelas menininhas lá, que o Gigantomachia tava em cima. Isso aqui ficou meio errado, mas você entendeu, né? Ele ficou ali paralisado na frente, não conseguiu se mexer. E cara, mesmo se ele tivesse feito alguma coisa, assim, foi até bom ele não ter feito, porque ele paga de machão e tal. Aí ele ia pular pra cima do gigante, todo alvoroçado, o gigante ia revidar contra ele e ele ia morrer. Esse seria o futuro do Kirishima. Então foi até bom ele ficar ali. Porque, pô, a individualidade dele tava numa fase muito borocochô. Ele só conseguia endurecer um pouquinho só, sabe? Nem podia ser chamado de endurecimento, sabe? Essa porcaria, porque é horrível.
Mas enfim, a mina lá apareceu, acho que é Mina Ashida o nome dela, apareceu e resolveu a situação. Mas aí o cara ficou, né? Ficou louco, ficou, ai meu Deus, o que que eu fiz? Era pra eu ter pulado ali na frente pra ajudar. Eu não fiz nada. Aí ele cresceu, quer dizer, ele não cresceu ainda não, peraí. Aí ele prosseguiu sua vida muito triste, né? Tipo, pensando nessa situação, pensando como ele era fraco. Aí ele viu uma reportagem lá na TV, entrevistando os heróis. Ele viu o herói Crimson Riot, acho que é assim que se fala. Que, cara, eu fui pesquisar o nome desse herói e tava dando como mulher, cara. Tava dando como mulher esse herói aqui. Aí eu falei, não é possível, o cara tem o personagem tem uma física de homem e não é possível que seja uma mulher. Aí eu fui ver, não, ele realmente é um homem. Eu fiquei até com medo, né? Mas enfim. Aí ele se inspirou nesse herói aí e é isso. Essa é a história do Kirishima, né? O herói aí falam coisas sobre ser homem, isso é ser homem, alguma coisa assim. Aí ele pegou essa personalidade do herói e implantou na vida dele. Como eu disse no começo do vídeo, né? Eu tava procurando o volume 16 pra tê-lo em minhas mãos. E isso não foi à toa, cara. Já que aqui nesse mangá temos a luta do Kirishima versus o Rappa. Cara, quem que lembra dessa luta, velho? Ó, deixa eu te dar só um spoilerzinho. Essa é a luta mais importante pro Kirishima. É a melhor luta que ele tem, né? Você nem lembra do nome do cara, mas é a luta mais importante que ele tem. Nossa, mas assim, antes de começar esse vídeo aqui, o roteiro pra esse vídeo, eu lembrei dessa luta, cara. Sempre eu lembrava um pouquinho, né? E eu lembrava, nossa, o Kirishima todo descascando, coisa bizarra mesmo, né? Porque pô, a pele dele descascando, cara. É pra pensar você perdendo uma parte do seu braço, vai sair carne, blá blá blá. Mas ele descasca tudo e fica um vão preto ali, aí não dá pra entender nada. Mas enfim, na luta lá, o Kirishima se descascou tudo, mas ainda ficou vivo, né? Não sei como. Era pra ele ter ido pro hospital, era pra ele ter ido pra aquela veinha que dá o beijinho. Não sei, né? O roteiro não quis explicar. A gente não pode negar que esse foi um momento muito grande para a evolução do Kirishima, né? A gente vê que ele superou os limites dele, né? Pô, cara, mas superar os limites eu acho que é até demais pro Kirishima, porque eu reassisti essa luta aqui, reassisti a luta inteira. Olha só, eu vou falar sobre um outro momento do Kirishima, mas eu queria falar especialmente desse. Como é ridículo. O personagem Kirishima é um personagem que tinha muito potencial. Ele é um personagem que tem uma história bacana, tem um desejo de vida, ele tem uma habilidade legal, tem uma presença legal na turma 1 lá. Mas, cara, como é que na luta mais empolgante dele, ele perdeu? Porque, pô, ele perdeu, velho. Ele tava junto com aquele balão lá, esqueci o nome do balão. Mas é o seguinte, o balão, ele tava tomando muito dano. Só que aquele dano era proposital. Quando ele tomava aquele dano, ele podia armazenar o dano e devolver. Só que ele não podia devolver se ele continuasse tomando porrada, né? Aí naquele momento lá o Kirishima tava tendo uma lembrança, né? Porque ele quer ser um herói. Aí ele começou a ficar duro pra caramba. Lá ele, pelo amor de Deus. Começou a ficar duro pra caramba. Aí pulou na frente. Só que essa pulada na frente, cara, foi muito rápida. Ficou parecendo que ele foi só um ser humano normal que tancou, sei lá, e a sequência de socos foi de 30, porque o cara tava socando muito rápido. O tempo dessa luta foi muito rápido. Aí ficou parecendo que ele não tancou tanto, mas enfim, o cara ficou todo ferrado lá. Ele só sobreviveu porque o Balofão lá foi lá e deu troco. Porque, pô, ele terminou a luta segurando o Kirishima, né? Mas, pô, velho, é decepcionante saber que essa foi a melhor luta do Kirishima. Pô, mas assim, eu sei que eu já reclamei demais de negar que, pô, a luta mais importante pro Kirishima, a única coisa que ele fez foi só apanhar. O Kirishima é uma muralha, cara. O Kirishima é um monte de pedra, ele devia bater no cara, sabe? A pele dele arranhar o cara, alguma coisa assim, sabe? Seria muito maneiro. Aí eu tô sabendo que a habilidade dele é ser uma muralha, apanhar, não revidar, pra proteger os outros, sendo um tanque mesmo. Mas, pô, a gente não tá no MOBA, cara. A gente não tá
no joguinho, a gente tá na vida, quer dizer, na vida real não. A gente tá numa história, né? A gente devia ter esse desenvolvimento. Eu realmente pesquisei mesmo sobre, qual eram os destaques do Kirishima, né? E aí eu listei alguns aqui. O primeiro era essa luta contra o Rappa, né? Que ele teve, que era um momento mais clássico. Lá na Primeira Guerra, que os heróis foram enfrentar os vilões e invadiram a base dos vilões. E a terceira, cara, era quando o grupo da 1A foi salvar o Bakugo. Elas falaram, mas cadê o Kirishima nessa história? Cara, o Kirishima, se não fosse ele dando a mão lá, o Bakugo não ia pegar, pelo que eu entendi. Porque o Midora falou, se eu estendesse a mão, o Bakugo ia ser orgulhoso demais e não ia aceitar ajuda. Então tinha que ser o Kirishima. Mas sei lá, velho, qualquer um poderia ter feito isso, sabe? Qualquer um que fosse um amigo do Bakugo. Mas sei lá, não sei se eu posso falar, o Kirishima tem uma personalidade forte, aí ele pode ser amigo do Bakugo. Não sei, não importa pra mim. O que importa é a luta mesmo. Mas enfim, a primeira luta já falei um pouco, né? Já falei muito. Muito que é pouco, né? Literalmente. E agora eu vou falar da segunda. Cara, nesse arco, acho que a segunda equipe tá Momo, que tá na retaguarda. Meu Deus. Ayo Yoroso. Não sei. Ela, a Mina Shido, os outros meninos da turma 1B, primeiro B, sei lá. Eles estão lá na retaguarda. Aí o Gigantomachia acorda, vai correndo pra caramba. E aí eles tentam parar o Gigantomachia e a Momo lá, não vou falar o segundo nome, né? Teve uma ideia de jogar aquele líquido pra adormecer. Aí eles tentaram, não conseguiram. Aí a Mina Shido vai lá e toma a frente. Aí ela vai lá, naquela envolvimento de ácido dela, vai jogar o negócio. Aí justo nesse momento ela lembra do gigante. Aí eu acho isso uma palhaçada, porque ela devia, sei lá, não ter se vingado, mas ter dado troco, né? Pô, você assustou meus amigos, agora vai dormir aí. Não é nem algo tão maldoso assim. Mas aí ela deixa cair. E aí o Kirishima vai lá e salva ela e pega o negócio. E salva ela por quê? Porque o Gigantomachia ia matar ela. Acho que ele deu um tapão e ia matar ela. Mas aí ele pegou e conseguiu jogar o líquido na boca do gigante. Mas você entende que não foi algo muito significativo? O gigante nem dormiu, se eu não me engano. Ele acordou, ele... sabe? Não adiantou de nada. E esse momento do Kirishima não teve nada muito a ver com a habilidade dele. Ele só foi ágil e escalou o gigante lá com a habilidade dele, né? Porque como eu falei, é duro que nem pedra. Ele fica duro, então ele consegue cravar a mão dele nas pedras. E cara, é só isso. Só isso. O anime tem 8 temporadas. O mangá tem 400 capítulos. Eles deviam dar uma atençãozinha, né, pra esses personagens da turma 1A. Eu sei que o Correio tentou, mas tem personagem que, é o Odiro aí, como eu falei, o Odiro. Cara, o Odiro virou meu mascote pra eu bater, porque, meu Deus. Mas assim, o Kirishima, abandonado. Qual é o Odiro, abandonado. Aquela menina invisível, ela teve um destaque? Teve, mas abandonada. Sabe? Até o Aoyama, cara. Ele teve um destaquezinho? Teve, mas foi mais pra dar drama mesmo. E eu pesquisei. Lembra que eu falei que ia falar da outra luta? Eu pesquisei essa luta do Kirishima vs o Rappa. E eu lembrei de outra luta que é tão esquecível quanto. Mas me fez pensar que essa daqui é melhor que a luta dele contra o Rappa, cara. O Kirishima tava naquela missão lá junto com os outros heróis de capturar o Overhaul, né? Aquele cara lá da máscara de tucano. Pra mim é máscara de tucano. Não tem máscara de como é que é o nome daquela doença? Não vou lembrar o nome da doença não. Aquela doença que os caras ficam usando um chapéu preto, o bico de tucano. Você pesquisa aí. Enfim, ele tá pesquisando, ele tá correndo atrás desse cara. Ele tá correndo atrás de um viciado. Primeiro, que o viciado tá fazendo bagunça aí. Aí ele captura o viciado fica chorando lá. Sei lá o que. Aí toma uma droga e fica fortão, porque ele tem poder de lâmina.
Aí começa a sair um monte de lâmina do corpo dele. Aí tem umas pessoas ali em volta, aí ele pensa, eu tenho que proteger essas pessoas. Aí ele fica o duro normal dele, aí e assim, ele se eu não me engano, ele pensa que vai morrer. Aí ele ativa uma nova forma, que é a forma que ele acho que usa contra o Rapa. E cara, ele conseguiu bater no cara. Na verdade, conseguiu direito. É que o cara percebeu que não ia dar em nada e desistiu. E cara, você pode falar que essa luta é uma bosta, mas eu achei ela bem melhor que a luta contra o Rapa. A luta emocionante mas em contexto geral, não teve conteúdo. O cara só levantou, tomou a frente, perdeu e o outro se aproveitou. É mais um destaque daquele bolão do que do Kirishima. E aqui nessa luta ele conseguiu uma nova forma, né? Aí dá pra dar um pontinho a mais pra ele. Mas é sacanagem pensar que a melhor luta do Kirishima no anime inteiro é contra o figurante. E olha só, pra não dizer que eu tô metralhando o Kirishima, eu vou dizer um ponto forte que eu gosto muito dele, né? Na verdade eu gosto do personagem, mas o personagem foi tão esquecido e massacrado da história que chega a dar raiva, né? Mas enfim, um aspecto que eu acho legal é a rivalidade dele com o Tetsu, que eu lembro que naquele campeonato lá da escola, que a turma 1 tava enfrentando a turma 1B, eu esqueci o nome da outra turma, mas eu acho que é 1B. Aí, chega a vez do Kirishima e a gente pensa, quem é que ele vai enfrentar? Aí aparece o aluno da turma 1B, a gente pensa, que poder ele tem? O cara tem o mesmo poder, é o mesmo, mas se equivale, o cara vira metal, é a mesma coisa. A diferença é que o Kirishima, a pele dele que fica endurecida, né? Mas o Tetsu, metal puro. Cara, se ele não tivesse treinado, ele seria massacrado. Vale pensar também, será que quando o Tetsu não treinava, só um pedaço da pele dele ficava de metal? Vale pensar, né? Mas enfim, foi legal aquela batalha, né? Eles lutaram tanto e os dois têm tanta resistência que teve que tirar na queda de braço. Mas eu esperava mais essa rivalidade, hein? Não teve mais nada sobre ela. Só parecia, ou ele tava perseguindo aquela menina da mãozona, né? Que, a menina da mãozona é bonitona. Aí ele tava gadeando ela. Ou ele só não tava fazendo nada. Porque, quando é que você viu o Tetsu depois daquela luta lá? Até naquela temporada, a quinta temporada, onde tem a rivalidade da turma 1A contra a turma 1B, ele nem teve destaque, sabe? Podia ter outro destaque, né? Mostrando que o Kirishima também tem holofote, né? Se ele vencesse o Kirishima vencesse ele, alguma coisa assim. Eles poderiam ser irmãos de combate, mas nada. E, eu queria saber a opinião de vocês aí, né? Vocês acham que a luta do Kirishima versus o Rapa é melhor do que a luta do Kirishima versus o aleatório lá? Comente aí pra saber sua opinião. E é isso, né? Massacrei o Odiro, massacrei o Kirishima. Meu Deus, minha dicção tá horrível. Massacrei o Kirishima, mas foi necessário. Me diz aí o que vocês acharam. Vocês acharam que eu massacrei ele? Acharam que merecia mais? Me diz aí a sua opinião que eu quero muito saber. Um grande abraço e até mais. Eu posso endurecer qualquer parte do meu corpo. Qualquer parte? Qualquer parte.